O que acontece com o suicida quando ele morre? Essa pergunta é sedutora. O espírito adora responder esse tipo de coisa. A grande realidade é que boa parte de nossas respostas tentam ser apressadas, dar uma resposta rápida e apressada sobre o assunto. O mundo espiritual não se resume a um lugar só. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós interpretamos o mundo espiritual como um local de lugar fixo. No livro Memória de Suicida, que é um livro maravilhoso, nas experiências de Camilo Cândido Botelho, ele foi para uma região que ele definiu como Vale dos Suicidas. Uma região no mundo espiritual, uma região astral, em que pessoas que se suicidaram são atraídas. Ele percebeu pessoas lá, sobretudo de Portugal, onde ele vivia, e do Brasil, e também de outros países. Então, essa região não é a região que atrai todos os suicidas do Brasil ou de Portugal. Essas regiões atraem pessoas. E essas regiões atraem pessoas por afinidade. Não é uma região. Não é uma região por país. São afinidades muito complexas que levam pessoas que vibram em determinadas frequências para certos ambientes específicos. Esses ambientes não é um ambiente, são centenas, milhares de ambientes. Regiões nas zonas inferiores do mundo espiritual, em que pessoas, por afinidades que às vezes nem mesmo essas pessoas vão saber por quê, são atraídas em correntes de arrasto. Correntes de arrasto. No filme, no desenho animado da Disney, A Procura de Nemo, nós vemos as correntes submarinas, as correntes marítimas, que são verdadeiros rios dentro do mar e que facilitam a vida dos animais que vivem nos oceanos. Por isso que eles conseguem ir de uma região para outra dos oceanos muito rapidamente, já que essas correntes, esses rios, levam eles sem que eles precisem necessariamente nadar, é só deixar ser levado pela corrente. Então no desenho, isso é muito interessante, que foi uma forma didática que eu entendi, que eu não conhecia o assunto, não conheço o assunto profundamente, e achei bem didático a forma como eles explicaram. E no mundo espiritual, no plano astral, existem correntes de arrasto que fazem o mesmo serviço. Elas pegam espíritos que têm afinidades doentias, né? E vão arrastando. E essas correntes de arrasto levam pessoas com problemas similares, já que elas são correntes de atração. No livro Memória de Suicida, isso é mostrado. O problema é quando a gente começa a achar que todos os suicidas terão esse destino e irão para aquela região. Há inúmeras regiões no mundo espiritual que podem ter nos residentes nessas regiões só suicidas ou não. Não é uma região, não é um vale do suicida.
Há inúmeras regiões no mundo espiritual doentias em que pessoas vão para lá por inúmeros motivos. Agora, se uma pessoa se suicida, ela vai para uma região dessa? Necessariamente? Não. Por que não? Porque tudo tem agravantes e atenuantes. E esses agravantes e atenuantes não somos nós que definimos, não sou eu, não é uma teologia. A gente apenas pode mapear, tentar mapear, aproximar, mas esse processo ele não é de fácil, você não pode definir tal pessoa fez isso, logo ela vai para tal local. Por quê? Porque os atenuantes e os agravantes são perante as leis divinas, perante as leis de Deus que estão escritas na consciência de cada um. Então o juiz está dentro, não está fora. E está ligado a uma série de processos que unem consciente e inconsciente, une cada situação, cada circunstância, cada processo interno que está ligado à pessoa. É dentro dela, dentro de sua alma, dentro do seu íntimo, que o processo acontece. Tudo é muito rápido, mas é dentro de nós. Não é uma pessoa que define. Por quê? Porque ela será levada para regiões sempre para que a partir dali ela cresça. Nunca é punição, sempre é lição, sempre é um processo de aprendizado. Uma vez que a gente aporte no mundo espiritual, independente para onde você vá, de como você fique, tudo é um processo catártico. Tudo visa o crescimento do indivíduo, o aprendizado, não a punição. Então, os suicídios, eles têm causas variadas. Pessoas que estão em depressão profunda sequer sabem o que estão fazendo completamente. Elas já não são mais elas mesmas. Então, a responsabilidade íntima sobre isso é muito reduzida. Então, logicamente, que a consciência dessas pessoas não estará, que está onde estão escritas as leis de Deus, entende perfeitamente a situação. É diferente de uma pessoa que tem um grau de consciência melhor. A pessoa, quando tem um grau de consciência melhor, é diferente. Mas quem define o grau de consciência é o íntimo de cada um. Então, muitas pessoas que se suicidam serão rapidamente levadas para onde a maioria das pessoas são, para hospitais. Serão rapidamente levadas para locais de tratamento. E terão, às vezes, recuperação mais rápida do que aquele que falou, que pregou. Por quê? Porque, gente, não tem como a gente estabelecer um critério assim, fechado. Muitas pessoas que a gente pensa que é suicídio, não é suicídio, é assassinato. Assassinato que ninguém soube, assassinato de encarnado ou assassinato de desencarnado. Muitas questões que a gente pensa que é suicídio podem não ser, podem ser obsessão grave, podem ser descuido, pode ser equívoco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Deus é amor, a lei sempre é de amor, a lei sempre é de assistência, a lei nunca é de punição. As regiões inferiores, elas existem como um entulho consciencial humano,
E elas existem para que não existam mais. Elas existem por atração, por sintonia. E enquanto houver atração e sintonia, elas existirão. Na medida em que as pessoas se melhoram, essas regiões não existirão mais. Então, sobre para onde vão os suicidas, cuidado. Porque as respostas muito fáceis que a gente pode ver por aí, provavelmente elas não são empáticas, elas não são compassivas, elas não estão pensando na dor de quem fica. Como nós falamos, nós não temos como saber, por não conhecermos o íntimo das pessoas, nem o nosso a gente conhece, quanto mais o dos outros, para onde o suicida vai. Então, o que nós devemos fazer é, no momento de dor, da perda, não criar juízos de terror para as pessoas que ficam, mas de consolo. Porque independente da forma como essa pessoa desencarnou, ela é imortal. Todo ou qualquer aperto é como estar internado no hospital. Passa, ela irá melhorar. Ela terá que arcar com as consequências de seus atos? Claro que sim, porque ela continua existindo e ela tem que aprender. Mas não há punição, ela não será punida. Lembrem-se, na história do Ocidente cristão, judaico-cristão, suicidas eram condenados ao inferno, eram proibidos de ser enterrados nos cemitérios que pertenciam às igrejas. Então havia todo um estigma com os suicidas que não era, acredito que muito disso tenha acabado, não sei como isso anda hoje nas religiões, mas era um estigma de culpa, de atrelar ao suicida a pecha de pecador e a partir daí merecedor de todo o sofrimento. As regiões descritas por Ivone do Amaral Pereira existem. As regiões dantescas, horrorosas, existem, mas elas são passageiras, elas passam, e nem todos os suicidas irão. Cada caso é um caso. A maioria das vezes se buscará atenuantes. A lei busca sempre atenuantes para que a pessoa só vá para onde ela realmente, aquilo acrescente a ela oportunidades de catarse, de crescimento. Então, toda a visão aterrorizante das regiões inferiores, em que você não explique que aquilo ali, cedo ou tarde, passa, e que por isso mesmo as nossas orações, as nossas vibrações, as nossas boas lembranças, até mesmo o diálogo transmental, estimulando a pessoa, não o remorso, não a culpa, mas a superação desse momento que passa, é o fundamental. A oração é fundamental, o círculo de oração pelo ente querido é fundamental, é muito importante. Fazer doações a instituições de caridade em nome do ente querido é uma coisa muito boa. Você ir a um asilo, um orfanato, a um local em que precise de ajuda, e você doar coisas, estamos doando em nome do fulano, independente de como ele tenha ido, isso o ajuda muito no mundo espiritual. Quanto mais coisas com amor forem feitas em nome do fulano, pequenas homenagens amorosas em nome do fulano, tudo isso vai estimular ele, lá onde ele estiver, do jeito que ele estiver, a acordar para uma realidade espiritual, mas saber que ele é amado, saber que ele é querido, tirar dele tudo aquilo que muitas vezes foi a própria causa que levou ele a esse estado, né? Daí que nós precisamos, nós espíritas,
precisamos, não é dizer que tal ou qual região não existe. Elas existem. Mas diariamente, espíritos desencarnados são tirados de lá. Porque ninguém quer que elas vão. Que elas tenham como destino essas regiões. Você não está apontando o dedo, você vai para lá. Não é isso. Ao contrário, nós somos levados a isso pela afinidade. E muitas pessoas que cometem suicídio não vão para essas regiões, vão para hospitais, ficam adormecidos, ficam presos aos seus corpos até um certo ponto, depois acordam. O que a gente precisa entender, sem querer alongar por demais esse vídeo, é que a espiritualidade vai criar todas as possibilidades para socorrer as pessoas que não estão bem no mundo espiritual. Todas as possibilidades. O tempo todo, cada um de nós, ao desencarnarmos, teremos assistência. E ela só não vai acontecer com a rapidez necessária, não porque a gente tem que passar por aquilo, mas porque a gente não permite a assistência. E isso é muito importante a gente entender. É de dentro para fora o julgamento, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, no nosso íntimo. É o nosso íntimo que permite que a gente veja a assistência ou não. Daí a necessidade da gente não trabalhar com culpa, mas trabalhar com vamos assumir a responsabilidade dos nossos atos e partir para melhor. Não é aquela visão da condenação do que fez o que a gente queria fazer, mas não tivemos coragem, que é muito o que passa pelas religiões, né? A gente queria apontar o dedo para o outro que fez aquilo que no fundo é o que a gente queria também fazer. Isso não é o que o conhecimento espiritual nos revela. Nós não podemos lidar com o desencarne alheio como se fosse uma desforra dos que não viveram, dos medrosos, dos que se esconderam. Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, vale mais o que você traz dentro de si e não a repressão que você possa ter feito com muito ódio, com muita virulência e trazendo profundas sombras dentro do seu ser. Então, isso é interessante. Muitas vezes, pessoas que ficam presas nos umbrais são aquelas pessoas que passaram a vida amarguradas. E as pessoas que muitas vezes cometeram erros apontados por essas pessoas amarguradas é que vão salvá-las. Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. Então isso deve nos alertar para a necessidade de uma relação mais amorosa com o destino do outro. Se o outro não estiver numa região exatamente boa, vamos vibrar, vamos orar, vamos estimular nele as melhores coisas, procurando ajudá-lo no seu próprio autoconhecimento, no próprio autoenfrentamento que ele está vivendo. Porque é isso que são essas regiões. São regiões purgatoriais. Mesmo que a pessoa não sinta que sejam. Porque uma das formas de purgar também é o tempo que a pessoa fica lá. Em que sentido que eu estou falando isso? Já não estou falando tanto do suicídio, quero explicar. Mas as pessoas que estão lá por prazer, porque querem estar, porque gostam. E pode parecer paradoxal, porque toda a nossa mentalidade é da punição. Então o espírito que vive 10, 20, 50, 100 anos na região inferior, o que vai fazer ele mudar não é a tortura, mas é o enjoo, é o enfado. Porque a nossa alma, ela quer criatividade, ela quer participação divina. Nós somos deuses. E a nossa divindade começa a conspirar contra aquela vida de prazer e ócio.
Mas isso eu acho que já é um outro tema, a gente quer focar aqui no suicídio. Ok, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Até o próximo vídeo.